Oi, meus amigos, tudo bem? Tudo uma boa, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar com a Nayene, a esposa do Valderi. Um casal simpático, querido, meus amigos. A Nayene tem uma história muito bonita para contar para vocês, uma história de dedicação para a cidade de Esteio. Vamos lá! Nayane, muito obrigado por estar me dando essa oportunidade de poder conversar contigo aqui. Conta para nós a tua história aqui em Esteio, como aconteceu na área do comércio, na área do entretenimento, a formação da família com o meu grande amigo Valderi. Conta para nós aí. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, né, também por estar aqui, pelo convite, né, para mim ter a oportunidade de falar um pouco sobre mim, né, sobre a Nayene, né, muito obrigada. A minha história em Esteio eu tenho que contar um pouquinho antes para poder chegar na história de Esteio, né. Então eu venho de uma família de hábitos muito simples, né. Papai e mamãe trabalhavam para que eu estudasse, para que eu realmente tivesse uma profissão. Porque antigamente a preocupação dos pais era que você estudasse para ter uma profissão, né? A profissão era algo que era muito importante, né? Então eu sempre me dediquei aos estudos, sempre fui uma menina dedicada aos estudos. Na escola eu sempre participei de tudo que eu pude, eu sempre fui uma pessoa assim que gostava muito de participar de gincana, eu jogava handball, jogava vôlei, então tudo que tinha na escola eu participava, né? Eu achava interessante poder ajudar as pessoas, ajudar a escola, então eu venho já assim com esse perfil. Depois de muitos anos e tal, quando eu fiz 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar, fui bancária, minha única profissão foi ser bancária, inclusive fui gerente de banco também, né? E o meu primo, meu tio, botou uma danceteria em Esteio, a danceteria Ecos Estúdio Bar, uma danceteria famosíssima, Sapucaia, né? Sapucaia, fique bem claro, né? E quando o meu tio botou essa danceteria, meu primo, pelo fato de eu ser gerente de banco e trabalhar com valores e tinha também um curso de técnica em economia, ele pediu que eu gerenciasse a parte financeira da danceteria. E eu aceitei, porque era um trabalho de final de semana e à noite também eu fechava, então, né, o caixa da danceteria. E foi lá que eu conheci o meu marido maravilhoso, que eu tenho, DJ. Gente, eu fui casada e sou casada com DJ. Imagina a dificuldade de ser casada com DJ. Vocês fazem ideia, né? Então, eu conheci o Valderi na Ecos, ele era o DJ, né? E a gente sempre, antes de começar a festa, o Valderi gostava de dançar. E ele me convidava, então, para dançar antes da festa. E a gente foi se aproximando, eu fui gostando dele, foi havendo interesse entre nós, até que um belo dia, então, nós começamos a namorar. Foi no dia dos namorados, inclusive. E estamos juntos até hoje, são 36 anos de casado e de um belo casamento, uma bela vivência, né? Com isso nós construímos uma família, hoje eu tenho 2 filhos, né? Um deles casado com a Francine, que é o Wagner e a Francine, me deram 2 belos netos, que é o Arthur e o Bernardo. O Arthur tem 15 anos e o Bernardo tem 10. Mas nesses 36 anos tem uma vasta história para se contar entre esse casamento, essa união da gente, né? O Valderi sempre foi uma pessoa assim, muito dinâmica, uma pessoa muito alegre, se relacionava muito bem. Então, quando tu via, ele chegava em casa e dizia: olha só, vou abrir uma danceteria. Mas quando nós estávamos na Ecos, vamos contar esse pedaço, essa trajetória, a Ecos era uma danceteria que sempre estava lotada, né? Sim. Sempre. Muitas vezes até tinha que se interditar um pouco a portaria para que não houvesse uma superlotação do ambiente. E a danceteria era dos meus tios, né? E um belo dia, meu tio achou que o Valderi não poderia mais convidar os amigos para entrar sem pagar. E ele sempre levava 1 ou 2 amigos, que eram os que davam carona para ele, né? E aí o Valderi ofendeu-se com isso, porque ele era a peça principal, né, da danceteria, era ele.
E ele tentou argumentar com meu tio não aceitou e ele então chegou para mim, vamos embora. E eu simplesmente fui embora, nós saímos da Ecos e nesse meio tempo que a gente saiu da Ecos, os nossos amigos quiseram abrir aquela danceteria que teve ali na Clarete. Quase esquina com a Feira Ferrari com Clarete, né? Isso, era o nome dela, eu esqueci agora. Esqueci, mas ela vai vir. Quando abriram, foi o Kleinor e um outro rapaz abriram a danceteria, convidaram o Valderi a ser DJ, o Valderi foi, quebrou a aliança, quebrou Ecos, quebrou tudo. Lembro. Gente, foi assim um auê, a aliança queria fechar a danceteria, a minha família daí também, porque a Ecos também quebrou, então foi aquilo. E essa danceteria, de fato, ela durou muito pouco tempo, até porque aqui em Esteio havia uma divergência na documentação, até que eles conseguiram fechar. E passando então esse tempo, o Valderi então gosta muito da noite, ele adora fazer som, ele curte muito música. E aí então veio logo depois a Hi-Fi, que foi ali no Clube do Comércio. Lembro também. Lembras? Lembro. Então, o Valderi simplesmente chegou um dia para mim, porque o Valderi é bem assim, ele chega e diz assim, ó, eu vou abrir uma danceteria, já fechei negócio, já loquei o local. E aí tu tem que sair correndo e organizar tudo com ele. E nós abrimos então a Hi-Fi, foi um sucesso, a Hi-Fi, ela teve muito tempo, mais de um ano, ela ficou ali no Clube do Comércio e sempre lotada. Havia momentos que também nós tínhamos que dar um cuidado na superlotação, né, para não ter problema algum, mas sempre as pessoas que iam eram parceiras, Jairo. Era uma parceria incrível, eram os amigos. As pessoas que acabavam indo na danceteria acabavam sendo amigos, além dos amigos que iam, né? Então não tinha briga, era tudo assim, super tranquilo. Aí foi algum tempo, e por se tratar de um clube, né? Então trocou a nova diretoria do clube, se achou melhor então que a Hi-Fi fechasse. E nós fechamos a Hi-Fi e por conta disso, daí o Valderi ficou um tempo também, né? E angustiado. Nós tivemos uma pizzaria, a primeira pizzaria de Esteio foi nossa, né? Lembro disso. O Valderi, a pizzaria, ela surgiu mais ou menos assim. O Valderi foi convidado pelo primo dele de ir em Atramandaí buscar camarão. E na ida eles pararam num restaurante, né, para comer um pastel. E o Valderi, ele é muito exigente, o pastel tem que ser bem recheado, com meio ovo e tudo aquilo, daí ele se indignou. Jairo, ele simplesmente chegou em casa, eu estava com meus filhos deitados, ele disse assim, vamos abrir uma pastelaria, pizzaria. Eu, o quê? Não, já falei com o Alberto arquiteto, lembra? Tinha aquele redondo ali, lembro. de madeira, era a arquitetura do Alberto. Já falei com o Alberto disse que eu podia alugar dele, que eu tirasse todas as coisas de lá, nós vamos deixar aqui em casa e tal. Bom, conclusão, surgiu a pastelaria e pizzaria do Valderi. Foi um sucesso tremendo também, vivia lotada sempre. Nós tínhamos que cada vez mais contratar mais cozinheiras para dar conta dos pedidos. E foi uma experiência incrível, né? Porque era bem fora do ramo que nós estávamos acostumados, que era a danceteria. E eu bancária também na época, e o Valderi trabalhava no estado, né? Então, foi bem diferente do que nós estávamos acostumados. Tivemos um bom tempo, um bom período, quase um ano, mas como eu tinha, meus filhos eram pequenos, eu tinha um de 3 anos, o outro recém havia nascido, e a pastelaria, ela ocupava um período noturno muito grande, né? E as pessoas não queriam ir embora, elas gostavam de estar ali bebendo e fazendo a refeição. E aí a gente resolveu vender, né, por conta disso, pelo fato do tempo que nós tínhamos que dispor durante a noite,
Nós trabalhávamos durante o dia e eu ainda tinha crianças pequenas. Vendemos a pizzaria. Depois disso, então, o Valderi ainda não satisfeito, o negócio dele era som, era botar música, fazer som. E nós, então, abrimos a Night Queen. A Night Queen era ali na Presidente Vargas, né? E foi uma danceteria assim que a gente teve que se dedicar muito, porque era uma casa que tinha sido um bar, né? Isso, Casa Branca. Né? Era Casa Branca, então a gente teve que ter uma dedicação maior para fazer a decoração, todos os cuidados do áudio, do som. Então, assim, ó, foi uma casa bem trabalhada para que a gente pudesse ter retorno, né, em termos de áudio, do som, de tudo. Nós tivemos a Night Queen também. Muitas vezes tinha o porteiro ficar com uma plaquinha de lotado na portaria, né? De que não havia mais como entrar, e a casa era enorme, tu lembra, enorme, né, Jair? Enorme. Era enorme, e ela simplesmente lotava e a gente tinha que ter uma plaquinha de lotado e aguardar. Se saísse 3, entrava 3. Então era bem desse feitio. Ela funcionou um bom tempo também, e por conta da noite, o desgaste do tempo, e eu trabalhava também nessa época, vejam bem, a gente é muito dinâmico nas coisas. Junto com a Night Queen, nós tínhamos uma autoescola e despachante Valderi. Era a primeira autoescola do município de Esteio também. Entendeu? Inauguraram não, assim, vários comércios vários comércios e serviços. Então, nós tínhamos a autoescola e tínhamos também a Night Queen, então não conseguia conciliar e mais a família, e por conta disso o Valderi acabou vendendo a Night Queen também. Nós ficamos um bom tempo com a autoescola e o despachante Valderi. Depois disso, então, também o Valderi, juntamente, ele fazia os trabalhos da autoescola e do despachante, que tinha que buscar os documentos fora do estado, ele que ia. Então, a nossa autoescola e o nosso despachante, ele era bem procurado. Nós tínhamos assim, ó, uma gama incrível de clientes, até pela simpatia do Valderi. O Valderi sempre foi uma pessoa muito benquista, bem relacionada. Então, nossos comércios acabavam, então, as pessoas vinham já por isso, né? E a gente sempre prestou um bom serviço. A gente sempre foi um bom profissional também, né? Daí nós tivemos muitos anos a autoescola e o despachante Valderi. Quando foi um belo dia, e o Valderi já quase no final de nós vendermos a autoescola e o despachante, o Valderi foi sempre uma pessoa, ele é apaixonado, além de botar som, além de ser DJ, além de gostar de música, ele é apaixonado por caminhão, né? Ele é apaixonado pela estrada, ele ama a estrada. Aí ele conciliou um caminhão, ele teve um caminhão junto com o autoescola e despachante. Enquanto eu cuidava da autoescola e despachante, ele então tinha um caminhão que ele fazia alguns fretes. Logo em seguida, por ele fazer frete, surgiu a transportadora, né? Nós também tivemos uma transportadora na Maurício Cardoso. Ela foi uma transportadora muito volume, nós tínhamos 3 turnos de serviço, manhã, tarde e noite, para dar conta das entregas. Que era uma espécie de logística também, né? Isso. Vocês armazenavam também a carga ali para poder... Isso, era uma logística, né? Uhum. A mercadoria era vendida pelas empresas e nós só entregávamos, né? E o Valderi, por ter essa facilidade de conhecimento também, de endereço, essas coisas, para ele era muito fácil montar os itinerários. Nós tivemos anos da transportadora também, foi na Maurício Cardoso, depois nós tivemos, o espaço era pequeno, nós alugamos uma parte da Joaçaba, fomos para lá, mas só que aí nós tivemos uma tragédia, né? Uma tragédia na família, né? Que muitos que estão me assistindo agora, me ouvindo, vão lembrar-se, que foi o meu cunhado, que foi... Ele foi fazer uma entrega da transportadora, foi assaltado e deram um tiro fatal nele. Isso foi uma tragédia terrível. Assim, na nossa família até hoje a gente sente muito isso aí. O Valderi abalou-se,
né? A família toda abalou-se, mas era o irmão dele, natural, abalou-se muito por conta disso. Ele já não queria mais se dedicar para a logística, né? Para o transporte. E ele, com a criatividade da mente dele, sabendo que eu era uma pessoa que gostava muito de me envolver, de trabalhar, de fazer tudo, ele preocupou-se, ele já sabia que ele ia fechar a logística. E nesse meio tempo ele preocupou-se em me deixar com alguma coisa. Foi então que ele foi articulando para abrir a boutique que eu tive ali na Rua Coberta, né? A gente chama de Rua Coberta. Era uma boutique de roupa feminina, ele sabia que eu gostava muito de vestir-me, de roupa, essas coisas, e ele foi articulando isso com uma prima dele. Eu cursava Direito na época, né, porque quando eu conheci o Valderi, eu já cursava Direito, eu já estava no 2º semestre de Direito, mas eu optei, né, em cuidar da minha família, em estar com a minha família, e quando meus filhos entraram na faculdade, eu voltei a estudar. Eu cursava Direito na época, ele articulou com a prima dele e abriram a loja, assim. Quando eu vi, eu estava com a loja aberta e eu estava administrando, né? Ele é bem... ele tem muitas ideias e ele é uma pessoa corajosa e para ele é tudo muito fácil e ele não tem medo de nada. E graças a Deus eu sou assim também, porque acompanho ele, né? São 36 anos. E quando ele abriu, então, a loja, quando nós abrimos, inauguramos a loja, ele fechou a transportadora. Porque aquilo tudo para ele, ele perdeu um irmão, né? Por conta desse serviço. Então, ele não quis mais. E aí, então, ele começou a viajar, ele já tinha caminhão e foi para a estrada. E eu fiquei cuidando da loja, nós tivemos a loja no período de 7 anos, eu nem acreditei quando eu vi, era 7 anos. Mas, paralelamente a tudo isso, a minha vida profissional com o Valderi, a minha vida familiar, eu sempre me dediquei ao município de Esteio, ou seja, faz 30 anos que eu me dedico ao social de Esteio. Paralelamente a tudo isso, eu entrei na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Hoje fazem 20 anos, né, que eu participo da Liga. A Liga é um trabalho para as pessoas carentes, portadoras da doença de câncer. E nós fizemos um trabalho voluntário de angariar fundos para poder doar para as pessoas o medicamento, a cesta básica, o leite, a fralda, ou seja, tudo que seja inerente à necessidade dele no momento. Então, era um trabalho social que eu fazia dentro do município e ainda faço parte da Liga, né? Também sempre fui do Lions Club Esteio Centro, onde a gente sempre faz um trabalho social no município. O Lions já é mais abrangente, então é um trabalho que ajuda em todas as necessidades do município, além de óculos, além de cesta básica, cadeira de roda, ou seja, aquilo que for necessidade no momento para as pessoas do município. Inclusive também ajuda a prefeitura. Esse ano nós doamos 2 bandejas cirúrgicas, né, para o Hospital São Camilo e várias outras coisas. Então isso tudo são trabalho de doação e para a gente angariar fundo a gente se doa trabalhando muito. E eu gosto muito de trabalho social. O Valderi também sempre esteve junto, presente, sempre me ajudou. Ele também gosta, é um belo parceiro mesmo. Fizemos doações, a gente nunca gostou de numerar ou dizer as doações que se faz, mas sempre se fez bastante. Então eu sempre me envolvi com essa parte social do município. Foi então que eu estava na loja um dia e eu fui convidada a participar da política partidária, né, Jairo? Porque sabe que em política a gente vive diariamente na vida da gente, né? Claro. Com uma série de atividades, tudo que nós fizemos é política. Mas existe a política partidária, né? Então, quando eu estava na loja, eu fui convidada a fazer parte da política partidária.
E eu achei que deveria entrar na política partidária pelo trabalho social que eu vinha desempenhando e desenvolvendo dentro do município. Mas sabe que eu acho que essa é a genuinidade da pessoa. Quando ela já faz um trabalho de ajuda a grupos de necessitados, aí é que essa pessoa tem que participar da política. Pois é, eu interessei-me, veja bem por quê, Jaira, porque chega um determinado limite que tu está ajudando e tu não passa desse limite. É verdade. Tu não tem condições de ultrapassar esse limite, tu só pode ir até ali. Mas tu vê que há mais necessidade, tu vê que pode fazer muito mais coisas pelo teu município, pelas pessoas do teu município. E isso então me encorajou a entrar na política partidária. E o Valderi inclusive já foi candidato a vereador do nosso município e ficou de suplente, né? Foi suplente do Vanderlan. De Vanderlan. Exatamente, na primeira campanha do Vanderlan, quando o Vanderlan foi vereador, eleito vereador, o Valderi era suplente do Vanderlan. E eu lembro que o Valderi foi convidado, e o Valderi disse, não, eu tenho outros envolvimentos, quem sabe a Nayene, e eu aceitei. E então eu entrei na política partidária justamente para poder fazer um pouco mais do que eu já faço para a comunidade do nosso município. E eu fui candidata a vereadora na eleição passada, eu fiz quase 800 votos, né? E venho novamente. Que para Esteio, se não me engano, do que eu me lembro, tem vereador que se elege com essa quantidade de votos aqui em Esteio. Sim, na eleição passada, o vereador que elegeu-se com menos votos, elegeu-se com 900 votos. Faltou muito pouco para mim, mas eu não desisti, Jairo. Eu penso que eu tenho muito a contribuir com o nosso município, com o trabalho que eu faço, com todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu sou formada em Direito, eu sou formada em Administração, eu tenho técnico em Economia por conta do banco, como eu fui bancária, então nós fazíamos muito curso, né, de Economia, e também no próprio Direito a gente tem cadeira de Economia, né? E eu tive a oportunidade também de participar da administração atual, né? Quando o Leonardo Pascoal elegeu-se, ele me convidou para ser diretora da administração. Eu aceitei, ele olhou meu currículo e viu que eu tinha condições de ser diretora. Eu fui, e com o decorrer desses anos todos, foram 3 anos e meio que eu estive lá, eu também acabei sendo secretária da administração. Ou seja, eu acredito que o meu desempenho tenha sido bom, porque o Leonardo Pascoal, ele além de ser prefeito, ele é um administrador do município. É verdade. A nossa prefeitura, ela não é uma prefeitura, ela é uma empresa, né? E nós temos que, então, trabalhar para dar o retorno que tem sido dado para o município, né? Então, eu trabalhei na administração, com isso o meu currículo também, ele acrescentou mais um conhecimento, né? Na fazenda, eu também trabalhei na fazenda, né? Saí porque eu candidatei-me a vereadora, porque é o meu objetivo. Como vereadora, eu vou poder fazer mais pelo nosso município. O nosso município ele teve um desenvolvimento bem reconhecido nesse período, vai fazer 4 anos agora. Mas nós temos muito mais ainda para fazer. O interessante da tua candidatura é o seguinte, olha só que fator interessante que eu observo. É que tu juntou a benevolência, quer dizer, ajuda as pessoas, que tu tem esse conhecimento, tem 20 anos de trabalho de ajuda às pessoas, e além disso, conhecimento profundo das questões financeiras do município. Com certeza. Ou seja, Nayene, tu tem exatamente a dimensão daquilo que o município pode fazer pela população. Com certeza, exatamente. Eu tenho todo esse conhecimento, eu tenho essa visão, e muitas vezes as pessoas, agora que a gente está em campanha, elas perguntam, te questionam por que de certas coisas, e a gente sabe e pode responder com a maior clareza e certeza do porquê que não foi feito, porquê que não foi executado, né? Isso é muito importante para um candidato a vereador. Eu acho fundamental, porque o que acontece? Torna a tua campanha verdadeira. Exato. Porque não dá para, por exemplo, vou dar um exemplo bem
bem fora da casinha em relação à candidatura de algum... lá em Porto Alegre, na minha cidade, em determinada eleição, um candidato a prefeito, famosíssimo, já foi até senador, e naquela ansiedade de se eleger, ele prometeu um posto de saúde a cada quilômetro em Porto Alegre. Meu Deus, que absurdo. É desconhecer profundamente, né, a economia do município. Ou seja, a tua candidatura, eu tenho assistido os vídeos, tenho percebido a tua manifestação, ela trabalha em cima da verdade, da realidade dentro do município. Exatamente. Aquilo que o município pode fazer, né, dentro daquele conhecimento que tu tem também de ter ajudado pessoas, né? Quer dizer, sabe que uma cidade ela não funciona só de cima para baixo, né, da administração para a população, quer dizer, a população tem que dar sua parcela de contribuição, a prefeitura tem que abrir as possibilidades, né? E tu tá encaixando direitinho esses dois segmentos, né? População, principalmente as pessoas que estão desprovidas de recursos. Exato. E sabendo exatamente o que a prefeitura tem, né? De caixa, de fluxo de caixa. Tudo, né? Jairo, eu cuido muito, assim, para ser a mais autêntica possível. Entendeu? Eu não vou dar uma informação se eu a desconheço. Eu não vou inventar uma resposta só para tentar satisfazer o outro, né? Claro, Jairo, que tem muitas coisas ainda que eu desconheço, não que eu desconheço o fato em si, mas de que forma ele é organizado. Sim. Na saúde, por exemplo, né? Então, eu sei como foi feito, como vai ser executado, mas de que forma ele surgiu, muitas vezes eu não sei, né? Eu tinha uma administração da prefeitura para cuidar. E nem por isso eu respondo, eu simplesmente entro em contato com o secretário da saúde para que ele me informe a real situação, para que eu possa passar, então, para a pessoa, para o cidadão. Eu não, de forma alguma. E, falando nisso, né, tu tem, assim, por exemplo, tu tem apresentado, óbvio que tu tem buscado informações das demandas da população, né? E tu tem algum projeto, alguma coisa assim, já pensando na questão da vereança, que porventura tu chegar lá, tu já tem algum projeto para iniciar já o ano? Ou tu vai trabalhar em cima das demandas das pessoas? Assim? Não, Jairo, eu acho muito importante que o papel do vereador é fiscalizar, né? O executivo fiscalizar o município, as necessidades do município. Mas também é de suma importância criar projetos para a necessidade do cidadão e do município, né? Então, atualmente, eu tenho 2 projetos que eu já me debrucei, né? Eu já estudei, porque um projeto, para ele ser criado, ele tem que vir em cima das leis federais, estaduais, para depois, então, e a lei orgânica do município. Tu não pode sair criando um projeto que não tenha compatibilidade com a lei orgânica do município, né? Então, eu fiz um estudo e é óbvio que eu, como vereadora, eu vou procurar criar projetos para as necessidades do município da atualidade. Mas eu venho com 2 projetos, porque como sou da Liga de Combate ao Câncer, esses 20 anos, eu vi todas as necessidades das pessoas carentes do município, não só as carentes, Jairo, porque o câncer, ele afeta até as pessoas que têm posses. E o gasto, ele é, né, um gasto muito elevado. Então, com isso, eu criei um projeto, né, fiz pesquisas em outros municípios, né, na nossa própria lei orgânica, que seria o projeto que as pessoas que têm câncer, no caso, fosse isenta do pagamento do IPTU, né? Porque dessa forma, pelo menos, eu conseguiria ajudar um pouco para que o valor do IPTU ele pudesse empregar ou no medicamento, ou uma fruta, ou seja, necessidade inerente do momento da pessoa portadora da doença. Então, eu já venho com esse projeto, né? Já fiz um estudo, o projeto está pronto, e se eu tiver a sorte de eleger-me, é um projeto que eu vou apresentar na Câmara de Vereadores. Outro projeto também que eu tenho
foi porque eu vi a necessidade real dos deficientes auditivos, ou seja, os surdos, né? Porque existe uma diferença do deficiente auditivo para o surdo. Então, vamos falar nas pessoas com surdez. Eu vi nesses anos que eu trabalhei na prefeitura, às vezes que eu fui em outras secretarias e até em postos de saúde, que a pessoa que tem surdez, ela tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Por quê? Se não tiver um intérprete de Libras, ou se ele não for com alguém da família dele para fazer essa interpretação, ele é mal assistido totalmente. Imagina chegar num posto de saúde uma pessoa surda, tá? E a enfermeira, o médico, ou seja, o atendente não conseguir entender o que ele quer falar. Porque eu também visitei a escola Padre Reus dos surdos, e como eu tenho um irmão surdo, também estudou na escola Padre Reus, então eu conheço bem do que estou falando. Muitos dos alunos, eles não ficam até o final do curso, né? Eles saem, né? Eles não aceitam, talvez pela dificuldade de relação uns com os outros. Outros conseguem escrever normalmente e outros escrevem todo emendado. Então há uma dificuldade, e essa dificuldade é uma realidade hoje, né? E nós estamos no ano de 2020. Então, um dos meus projetos é que o nosso município, então, tenha, né, os órgãos públicos do município, tenha alguém que faça, que interprete Libras para essa comunicação entre eles. Né? Não necessariamente precisa se contratar novos servidores, mas um próprio servidor pode fazer o curso de Libras, né? E ter algum retorno, mas é muito importante, muito importante. Então, esses dois projetos eu tenho, eles são prontos. Eu elegendo o meu já vou apresentar na Câmara de Vereadores, né? E, claro, existe uma série de projetos que eu já vi, já dei uma lida, já dei uma estudada, são bem interessantes para o nosso município, mas primeiro vamos ver as necessidades que nós temos que trabalhar no município, né? Eu tenho conhecimento de quase todas elas. Eu venho com o Leonardo Pascoal, que é o meu candidato a prefeito, inclusive estou no partido dele, então eu conheço bem quais são as necessidades e vou estar junto com ele trabalhando para... Hoje o nosso município já evoluiu bastante, mas ele tem muita coisa ainda para ser feita e a gente vai trabalhar em cima disso já. Nayane, perfeito. Queria te agradecer a oportunidade da gente gravar aqui na tua casa. Obrigada, querido. Né? Muito transitei nessa rua aqui. Já foi meu vizinho, né, Jair? Faz tempo, né, Jair? Não vamos contar o quê? É um detalhe que não importa agora no momento, né? E eu queria te dar os parabéns, viu, por toda a tua trajetória até chegar agora. Acho que agora é um momento exato para tu emprestar o teu conhecimento, a tua experiência para a cidade de Esteio na forma da atividade da vereança, né? E eu te desejo sucesso, espero que Esteio ganhe esse presente aí para a Câmara de Vereadores, né? Espero que a comunidade me dê esse presente, é isso né? que a cidade precisa. A cidade precisa de pessoas que tenham conhecimento, experiência para poder trabalhar pela comunidade, né? Então, mais uma vez, parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço, já de tu estar aqui, ter voltado à tua rua, né? Estar aqui na minha residência, a gente ter batido esse papo, eu ter tido a oportunidade de falar um pouco da minha história, né? E também dizer que eu me sinto preparada para representá-los na Câmara de Vereadores, com certeza. Perfeito, muito obrigado, Ellen. Obrigada, eu que te agradeço, Jair. Obrigada pela oportunidade, hein?